Boa noite! Vamos começar uma super live falando sobre feminino, sobre culpa, sobre prosperidade na noite de hoje. Quis essa semana falar sobre esse tema porque eu acredito que ele é de extrema conscientização para todas nós mulheres. Então, eu, aproveitando a Semana da Mulher, resolvi trazer esse tema. Hoje o Insta deu uma bugadinha, né? Então, se você puder me ajudar a dar coraçãozinho, passar para mais mulheres esse conteúdo, eu vou agradecer. Porque eu não consegui avisar ninguém hoje, né? O Instagram caiu, deu maior rolo. Então, se você puder me ajudar, eu vou agradecer do fundo do meu coração. O que eu quero conversar com você? Quem conhece aqui um pouco mais do meu trabalho sabe que eu gosto muito de trabalhar a lei da vibração. Eu gosto muito de trabalhar essa questão de como tornar a vida mais leve, como tornar a vida mais positiva, como a gente pode começar a nos enxergar com mais valor. Só que se eu ainda carrego um caminhão de culpa nas minhas costas, como eu posso viver a minha vida mais leve com esse caminhão de culpa? Uma vez eu ouvi que nasce uma mãe, nasce um caminhão de culpa, né? Só que eu acho que é mais profundo que isso. Eu acho que nasce uma mulher, nasce o sentimento de culpa. Porque eu não sei como é pra você, mas eu quero que você reflita aqui comigo. Como é pra você descansar? Como é pra você deitar no sofá e simplesmente ficar ali? Como é pra você ver coisas pra fazer na sua casa, no seu trabalho e permanecer sentada, deitada, sem ser pelo motivo da exaustão, sem ser pelo motivo de você não estar dando conta mais, sem ser pelo motivo de você ter utilizado até a última gota da sua bateria. E aí, sim, você senta e você descansa. Muitas vezes, a gente entra nesse lugar de precisar chegar à exaustão para se permitir descansar. Ou pior, para você descansar, você precisa ficar doente. E aí o seu corpo sucumbe. Aí o seu corpo precisa parar para que você se recolha e você se permita aquele momento de descanso. E aí, muitas mulheres, e isso vem um pouco do conhecimento que a gente vai obtendo aqui no Instagram, fala assim: porque eu sou uma mulher com masculino lá nas alturas. Porque o meu masculino é lá no alto, porque eu sou fazedora, eu sou um trator, eu vou pra cima, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, nananã. E aí elas dizem que é o masculino delas que é muito ativado, muito, né, muito forte. Que nenhum homem, né, às vezes não entende essa propulsão dessa mulher fazedora, porque ela tem muita energia masculina. E aí, por ter essa energia masculina muito forte, ela acredita que ela afasta os homens. Ou ela acha que para ter respeito nos lugares do trabalho, ela precisa ter essa energia masculina aflorada e precisa ser forte e que ela precisa dar conta de tudo e precisa fazer e acontecer, que ela não pode contar com ninguém, que você, né, que a mulher não pode depender de homem, que não pode isso, que não pode aquilo, e aí é cheio de regras. Cheia de tem quês, né?
cheia de um monte de regra, cheia de um monte de tem que, monte de obrigação, e ao mesmo tempo, o que vem com tudo isso? Culpa. Culpa por não dar conta, culpa por não saber se está fazendo certo, culpa por estar esgotada, culpa por não saber colocar limite nas pessoas, culpa por não dizer não, culpa por não dar conta de todos os afazeres que precisam ser feitos. Alguma coisa, alguma área da vida fica perdida. Alguma área da vida fica solta. Alguma área da vida fica sem ser vista. E aí eu vou te perguntar, qual área da vida que você tá deixando de ver? Saúde, relacionamento, trabalho, mentalidade? Alguma tá ficando para trás. Porque ninguém dá conta de tudo. Nenhuma pessoa em sã consciência dá conta de tudo. E aí eu te pergunto, o que tá ficando para trás? Eu falei no começo, e eu vou pedir para vocês, agora que entrou mais gente, dar coraçãozinho e chamar mais gente para cá, mais mulheres, porque o tema de hoje é bem importante. E eu gostaria muito que nessa Semana da Mulher a gente falasse sobre isso. Sobre essa culpa, sobre esse peso, sobre essa carga emocional que é colocada sobre nós mulheres. Sobre essa necessidade de ser boa dona de casa, ser boa no trabalho, ser boa esposa, ser boa mãe, ser boa. Simplesmente porque você não tem opção, você não recebeu essa opção de ser meia boca. E aí o peso emocional disso, a carga emocional que vem sobre isso, causa em nós uma coisa que chama síndrome da impostora. Já ouviu falar da síndrome da impostora? Quem já ouviu falar da síndrome da impostora aqui? Tem até um livro da Rafa Brits que fala sobre a síndrome da impostora. Muito bom livro, fica a dica aqui pra vocês. Eu sempre trago dica de livros, né? Pode perceber que eu sou a louca dos livros. A síndrome da impostora. Sim. Flávia, o que tem a ver culpa, feminino, exaustão com a síndrome da impostora? A síndrome da impostora faz com que você sempre esteja com medo ou com receio que alguém descubra que você não sabe o que você está fazendo. Vem sempre aquele peso, aquela energia de cobrança, de que se você relaxar, as pessoas vão descobrir que você não tem ideia do que você está fazendo. Porque às vezes a gente não tem mesmo. Muitas vezes você é excelente no seu trabalho. Você é melhor que muitas pessoas. Você até internamente diz pra você que você é melhor, mas inconscientemente você está o tempo inteiro com medo de errar, com medo de falhar e que as pessoas percebam que você tem insegurança. E aí você entra numa postura de querer acertar demais, de ser boa demais, de dar conta de tudo demais. E você chega ao ponto da exaustão. E a culpa te corrói. E aí você fica carregando aquele caminhão nas costas. E aí você sente raiva de você. Aí você sente raiva dos outros, porque como que os outros dão conta e eu não dou conta? Como as pessoas fazem parecer que é tão fácil e pra mim é tão difícil? Às vezes dá vontade de falar, gente, para de mentir, né? Quando é que as pessoas vão parar de dizer que dão conta de tudo só pra eu me sentir bem?
Pois é, as pessoas não vão fazer isso. As pessoas não vão dizer que elas não estão dando conta só para você se sentir bem. É você que tem que fazer isso por você. É você que tem que se dar permissão de soltar esses quilos de culpa que você sente toda vez que você vai pra frente do espelho e você diz que não perdeu todos os quilos que você prometeu que ia perder. Ou que você não leu o livro que você disse que ia ler. Ou que você não fez dieta do jeito que você disse que ia fazer. Ou que você não terminou aquele trabalho que você disse pra você que ia terminar. E você procrastinou. E você se sabotou. E aí, ao invés de ser tolerante e generosa com você, você assume mais uma gaveta de culpa. A gaveta da culpa do não ser perfeita. Quem aqui, me conta, quem aqui que se diz perfeccionista? Tem muita gente que eu conheço. Ai, eu não faço tal coisa, eu não terminei tal coisa porque eu sou perfeccionista. Quem é a perfeccionista aqui de vocês? Eu era extremamente perfeccionista. Quando eu errava, eu queria que o chão se abrisse e eu me enfiasse dentro e desaparecesse. E o erro não precisava ser grande, não. Podia ser, sei lá, um erro de português. Pequeno. Escrever tem e tem ser no plural e eu não colocar o acento. Aquilo pra mim era o fim do mundo. A cobrança, a necessidade de não permitir que as pessoas vissem o meu medo e a minha insegurança, ou que qualquer pessoa achasse que eu não estava dando conta. A culpa. Flávia, mas de onde vem essa culpa? Já falei da síndrome da impostora, né? Mas essa culpa, ela vem muito desse lugar de querer ser perfeita e não atingir os próprios padrões de perfeição. Só que quem é que instala esse padrão de perfeição na gente? Quais são os acontecimentos que talvez trouxeram você para esse lugar? Ah, fui eu que fiz sozinha. Eu que criei esse lugar. Nunca ninguém precisou falar nada pra mim. Nunca ninguém precisou fazer nada, porque eu que criei esse lugar. Será? E aí a gente precisa voltar lá pra aquela criança. Lá pra aquela menina. E aquela menina, a nossa menina, é que vai dizer pra gente o que é que aconteceu. Quem foi? Qual foi a exigência? Qual foi o movimento? Qual foi o que ela ouviu quando ela era criança que fez com que na fase adulta ela se tornasse extremamente exigente consigo? E muitas vezes a gente ouviu: você precisa dar conta de tudo. Não de tudo, né? Você precisa dar conta da sua vida. Você precisa crescer, você precisa ter um emprego e você não pode depender de ninguém. Você não pode contar com as pessoas, porque as pessoas só estão querendo passar os outros para trás. Não confie em homem, porque se ele te larga, você vai ficar sem nada. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Então estuda. Estuda para ter suas coisas. Estuda, porque o conhecimento ninguém te tira. Quem ouviu essa? Vira a louca do estudo. Estuda o tempo inteiro. Estuda, porque conhecimento ninguém te tira. Podem te tirar tudo, menos o teu conhecimento. Essa frase eu acho que me fez virar a louca dos estudos. Mas tudo bem, tem seus lados positivos.
Outra frase de tenha o seu dinheiro, não dependa de ninguém. Tenha as suas coisas, não pegue dos outros. Faça por você, não fique esperando que os outros venham. E muitas vezes vem também, mãe, pai, tirei 10 na escola. Não fez mais que a sua obrigação. Nossa, eu consegui andar e fazer tal coisa. Ah, mas a sua prima, seu primo faz melhor. Seu irmão faz melhor. Ah, você só conseguiu porque tal pessoa te ajudou. E isso vai criando dentro de você um arsenal de conteúdo que vai, na vida adulta, colocando você com limite e culpa. Aí toda vez que você não dá conta de fazer algo melhor que todo mundo, você tem inconscientemente essa voz dentro da sua cabeça dizendo ou que você não fez mais que a sua obrigação, ou que você não é bom o suficiente, que aquilo que você fez não é bom o suficiente. E aí o que acontece? Cobrança, culpa, perfeccionismo. E o que isso tem a ver com o feminino? Então tá, então vamos fazer o link, né? Fazer o link aqui, vamos fechar o que eu tô falando pra você. Culpa, exaustão. Necessidade de perfeição, exaustão, não se permite errar, não se permite parar, não se permite falhar. E onde que entra o feminino nessa história? Né? Onde que entra o seu feminino? E aquele papo de que você é uma mulher masculina. Ah, eu tava vendo na internet, né? Eu escuto umas clientes. Eu tava vendo na internet que provavelmente eu tenho um masculino muito alto. Por isso que eu sou assim, um trator, faço tudo, preciso fazer tudo acontecer, né? Eu não descanso, eu não paro, nananã. Sim, é o masculino. É a energia masculina. Só que não é só isso. A pergunta que você precisa se fazer é: o que aconteceu com o feminino do seu sistema que levou esse masculino a ficar tão aflorado? O pensamento é o contrário do que a gente costuma ter. A gente tá querendo saber do masculino e como consertar isso. Não! Você precisa olhar para trás e pensar: o que aconteceu com o feminino da minha família, que esse feminino fez com que o masculino fosse anulado, os homens fossem anulados, masculino, e fosse assumido nas mulheres esse papel. Você consegue refletir comigo que o problema não está no masculino e sim no feminino ferido? É não compreender a função do feminino dentro de nós. E, gente, deixa eu deixar claro que feminino e masculino aqui, eu não estou falando de opção sexual e sim de gênero, tá? A pessoa que nasceu mulher, a pessoa que nasceu homem. Opção sexual aí é problema de cada um e não tem nada a ver com essa live, tá? Só a questão do energia, estamos falando de energia. Toda mulher, todo homem tem as duas energias dentro de si, ok? Só que a gente precisa entender e olhar para o feminino ferido dessas mulheres. O que aconteceu com esse feminino? Como que ele ficou tão ferido a ponto de ser anulado nas mulheres e esquecidos? Muitas vezes a gente tem uma visão do masculino como ou fracos demais ou abusadores. A gente vai para os dois extremos. E a gente não tem uma ideia do que pode ser um masculino saudável. Por quê? Porque foi o que as mulheres passadas viram, enxergaram nos homens.
ou eles eram muito fracos, ou eles eram muito fortes no sentido de abuso. E isso criou uma visão distorcida do que é a figura masculina. E diante dessa realidade, as mulheres precisaram abafar esse masculino e assumir esse lugar. Como que entra o movimento feminista nisso? Flávia, você é feminista? Não com essa visão que vocês veem de hoje extremista, tá? Mas o feminismo, ele foi importante numa certa altura da nossa vida. Por quê? Porque as mulheres não tinham voz, não tinham lugar e elas precisaram brigar por esse lugar. Só que hoje em dia não existe mais isso. Hoje a gente não precisa mais brigar da forma que foi brigado para que a gente tenha um lugar. Agora a gente pode começar a descobrir uma forma de voltar para o nosso feminino e ainda assim ocupar o nosso lugar. Por quê? Porque nós mulheres hoje nós somos maiorias nas universidades, nós somos maioria nos concursos públicos, nós somos maioria nas empresas e ainda a gente se trata como minoria. Não, nós não somos mais. Só que aí, para a gente entender que nós precisamos sim curar esse feminino, sair desse lugar de culpa, sair desse lugar de ter que fazer mais que todo mundo, de não se permitir descansar, de não se permitir honrar o nosso próprio corpo, a ponto de nos permitir o descanso. É como se aquela luta das nossas ancestrais, das mulheres que vieram antes que nós, não valesse a pena, não valesse o esforço, não valesse tudo que foi passado para que a gente tivesse lugar. Vocês sabiam que até 1962, tá? 60 anos atrás, mulheres casadas não tinham direito a ter CPF e que nós mulheres só fomos consideradas iguais perante a lei diante dos homens em 1988? 35 anos. Então, se a gente olhar para tudo isso na história, a gente consegue perceber que isso é algo recente. Não é algo que aconteceu há muito tempo atrás. É algo recente. Então você começa a entender o porquê esse feminino, que antes tinha a obrigação do lar, resolveu que aquilo não era mais o suficiente, muito provavelmente porque não foi o suficiente, porque passaram dificuldade, passaram fome, passaram extrema necessidade de coisas, tiveram que romper essa barreira da sociedade para ir à luta, para ter um lugar. E agora depois que a gente consegue esse lugar, a gente não sabe o que fazer com isso. E continua lutando. E continua na briga. E continua com medo da escassez. Continua com medo da falta. Continua com medo de não dar conta. Continua achando que é pouco. E continua brigando. E aí eu te pergunto. Você tá brigando contra quem? Flávia, eu não tô brigando com ninguém. Deixa eu te contar uma coisa. Se o seu corpo tá inflamado, se você incha, se você tem dores nas articulações, no músculo, se o seu cabelo tá caindo, se a sua pele tá ressecada,
Você tá lutando. Porque isso significa que o seu nível de cortisol tá lá nas alturas. E com o cortisol lá nas alturas, sabe o que acontece? Além desses efeitos no seu corpo físico, você tem repetição de pensamentos, sua cabeça não para. Você tem pensamentos negativos de forma acelerada dentro de você. Você não consegue descansar. Você não dorme direito, você tem insônia. Ou se dorme, você acorda cansada. Porque o seu nível de cortisol está muito alto. E sabe o que isso significa? Que você está lutando. Porque o cortisol, ele vem no seu corpo para mostrar para você que você está no nível de sobrevivência. E na sobrevivência, o seu feminino vai continuar ferido. Você vai continuar no padrão de escassez, que as suas ancestrais fizeram tanta força para sair. Você vai continuar se sentindo culpada quando você senta no sofá com coisa para fazer. E aí, a exaustão que você sente, ela vai perdurar. E ela não só perdura, como ela aumenta, porque quanto mais cortisol, mais inflamação, mais insônia, mais. E aí? A minha pergunta para você hoje é: tá pronta para encerrar esse ciclo? Tá pronta para mudar isso? Tá pronta para ser o orgulho das suas ancestrais e mostrar para as gerações futuras que existe um caminho mais leve? Vocês devem estar tudo dormindo, porque, né? Tá pronta? É uma pergunta. E aí eu te pergunto mais. O que te falta para entender que só existe um caminho? Que é o caminho da autocura. Que é o caminho de você olhar para dentro, olhar para você, olhar para suas feridas. Boa noite, Sirley. Muito bem, Paula. Muito bem, Dirce. É isso. Olhar para dentro, olhar para suas feridas, olhar para as suas feridas ancestrais, olhar para esse masculino, olhar para esse feminino, devolver o lugar deles, para que você consiga encontrar um centro de equilíbrio. Porque você sim vai precisar ainda do masculino. Mas se você não curar o feminino, você vai ficar batendo cabeça, exausta, cansada, irritada. Você sabe de onde vem a sua irritação? Vem desse ciclo aqui, ó. Culpa, feminino ferido, igual exaustão. Aí você tá sempre irritada, as pessoas nem podem falar com você que você tá... Mulher chata. E nem precisa os outros te falar. Você sente isso, você já não aguenta mais. Você já não aguenta mais a sua reclamação, você já não aguenta mais a sua insatisfação, você já não aguenta mais essa postura de sobrevivência, você não aguenta mais. Tá difícil. Só que é preciso olhar para dentro, olhar para esse feminino que for ferido, olhar para essa criança que não enxerga, ela não conhece um feminino saudável. Que forte. É forte, né? É forte. Mas a gente precisa tomar uma decisão. E a primeira decisão é olhar para dentro. E começar o processo de mudança aos poucos. Não vai ser amanhã que você vai acordar linda, maravilhosa e glamurosa, descansada. Não vai ser amanhã. Mas amanhã pode ser o seu primeiro passo. Como? Primeira coisa, parar de reclamar.
Pare de reclamar. Ao parar de reclamar, você já começa a diminuir seu nível de cortisol. Depois, a gente vai começar a agradecer, tá? Então, a gente vai agradecer tudo o que aconteceu, da forma que foi, para poder enxergar a nossa história com amor. Por quê? Porque a nossa criança, ela passou por coisas inimagináveis. Cada uma de vocês tem a sua história. Mas você só é a mulher que você é hoje porque ela deu conta. Ela foi forte. A nossa criança deu conta. E aí, quando eu olho para trás e olho com amor para aquilo que aquela criança fez, e passou e sobreviveu e deu conta, olhar ao redor e entender que a história de todo mundo tem sim desafios, mas isso moldou quem você é e te deu a força que você tem hoje para ser quem você é. A gente começa a olhar para trás e falar: talvez eu possa enxergar alguma coisa positiva aqui. E a gente começa a agradecer. E aí a gente começa a agradecer os aprendizados, não são os desafios. A gente agradece os aprendizados. Por exemplo, se a sua criança teve que aprender a ser independente desde cedo, não contar com ninguém, ótimo, agradece esse aprendizado, porque hoje na vida adulta você está dando conta da sua vida. Se a sua criança não recebeu amor e hoje você aprendeu a ser uma mãe mais amorosa porque te faltou amor, agradeça por isso. Se hoje você é responsável no seu trabalho porque seus pais foram exigentes com você, ótimo, agradeça por isso. Só que essa dor, essa culpa, o peso, os ressentimentos, os movimentos que estão lá atrás, eles não podem determinar o seu futuro. Não pode. Porque fica pesado. Então, qual é o protocolo? Né? Falava, qual que é o protocolo a partir de agora? Depois que eu vi tudo isso, qual é o protocolo? Autocura. Se você puder, né, começar um trabalho de expansão de consciência, de análise interior, gratidão e parar de reclamar. Gente, deixa eu contar uma história. Quando eu tinha 30 anos, lá atrás, eu me divorciei, levei um belo de um pé na bunda. E aí, eu reclamava. Todo lugar que eu ia, eu falava mal do meu ex. Mas todo lugar. Eu falava que eu era coitada, pobre de mim, coitada de mim, que ele me fez mal, porque ele me abandonou. Eu falava daquilo. Ai, que nem eu aguentava mais. Sabe? Nem eu não aguentava mais. Por isso que eu falei pra vocês, tem hora que nem a gente se aguenta mais. Você sabe que você não aguenta. Mas eu não conseguia controlar o impulso de falar sobre aquilo. Eu não conseguia. Aí eu fiz um compromisso público. Eu falei assim pros meus amigos: toda vez que eu falar mal do fulano pra você ou pra qualquer pessoa, eu fico devendo um chopp pra essa pessoa. E aí eu falava para as minhas amigas assim: olha, se eu falar o nome do fulano, nem que não seja para reclamar, mas se eu abrir minha boca para falar do fulano, eu te devo um chopp. Gente, mas eu paguei chopp. Nessa época. Porque eu só consegui tomar consciência do tanto que eu falava quando aquilo começou a sair do meu bolso, sabe? Então era chopp, eu falava de novo, eu pagava outro chopp,
tinha vez que eu sabia que eu ia falar, eu já mandava trazer o chopp antes, né? Porque eu saía com as minhas amigas bastante na época e eu precisava de algo, sabe? Eu precisava tomar uma decisão. E foi lá atrás, há 6 anos atrás, que eu comecei a tomar essa decisão, essa mudança de mentalidade, essa mudança de processo na vida. E eu não tinha consciência na época de como mudar isso, né? Eu não tinha consciência de como eu ia fazer pra mudar. E aí eu comecei a fazer, era a artimanha que eu arrumei. E funcionou, porque daí eu comecei a perceber o quanto eu reclamava. Eu sabia que eu reclamava demais, mas eu não conseguia controlar o impulso. E eu quis mudar. Eu quis ser outra mulher. Eu quis conhecer e entender esse mundo do porquê eu era assim. A minha pergunta era: por que eu tenho tantos sonhos e eu só vivo os meus pesadelos? Por que eu me esforço tanto e ao invés de crescer na vida, parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás? E foi entender sobre esse contexto que eu trouxe todo para você que me fez entender o meu movimento. Eu estava sendo leal às mulheres da minha família. Eu estava sendo leal na dor, eu estava sendo leal na baixa autoestima, eu estava sendo leal na insegurança, eu estava sendo leal e não tendo um relacionamento. E ao mesmo tempo eu estava honrando aquilo que meus pais falavam de estuda porque isso ninguém te tira, tem as suas coisas para não depender de homem, faça por você, não espere nada dos outros. E todo esse processo foi sendo cravado dentro de mim e ao mesmo tempo que me fez uma mulher forte e resiliente, ao mesmo tempo me trouxe sentimentos de culpa, de exaustão, um feminino ferido, uma energia masculina elevada. E encontrar o conhecimento, terapia, constelação, energia dos anjos, fez com que eu fosse voltando para o meu lugar, fosse voltando para quem eu realmente sou. Até pouco tempo atrás, eu era uma moça tímida, que não tinha coragem de falar sobre o que pensava. Eu não tinha... porque eu tinha muito medo de errar. Não era porque eu não sabia falar. Porque eu nunca tinha nem tentado. Porque vai que eu errava. Vai que alguém ficava chateado comigo. Vai que ao dizer alguma coisa errada, alguém me chicoteava, me criticava, me colocava no ridículo, me expunha ao ridículo. Então, quando eu falo pra vocês sobre síndrome da impostora, culpa, feminino ferido e exaustão, eu tô falando pra vocês de um lugar que não é muito velho pra mim. E às vezes eu preciso ficar consciente e atenta pra esse lugar. Porque é muito fácil voltar lá. É muito fácil a gente entrar nesse lugar de ficar correndo e se chicoteando. Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Com os pensamentos que correm na sua cabeça todos os dias, você precisa de inimiga? Se uma pessoa de fora falasse com você o que você pensa sobre você, você ia manter amizade com essa pessoa? Não, né?
E aí eu te pergunto, por que você permite que a sua cabeça diga essas coisas horrorosas sobre você? Por que você ainda não aprendeu uma estratégia de silenciar isso e reprogramar isso e mudar esse padrão de pensamento? É um padrão de pensamento. Só que esse padrão de pensamento, ele não é quem você é. Esse padrão de pensamento, ele é apenas um sintoma daquilo que eu falei pra vocês, do que você ouviu na infância, do excesso de cortisol no seu corpo, dessa programação que a gente tem de se colocar numa postura de cuidado extremo para não errar, para não falir, para não dar nada errado. E aí, esse movimento interno da sua cabeça que fica falando coisas negativas para você, ele além de ferir o seu feminino, porque bota a sua autoestima lá no chinelo, ele faz com que os seus níveis de cortisol aumente o seu nível de sobrevivência. E sabe o que acontece com você? Você não prospera, porque a prosperidade ela tem a ver com o bem-estar e a vibração elevada. Você fica repetindo ciclos dos seus ancestrais, porque você não honra o que aconteceu com eles, e aí você repete. E a sua cabeça ela começa a determinar o seu futuro. Lembra que eu falei pra vocês que a minha pergunta era: por que eu tenho tantos sonhos e só realizo os meus pesadelos? A resposta é essa. Porque a minha mentalidade, a minha consciência sobre o que é feminino, a minha consciência sobre o que é masculino, a minha consciência sobre o que é a vida me levava para um padrão de resultado que estava na sobrevivência. E na sobrevivência a gente não pode ser feliz, a gente não pode ser próspero, a gente não pode sorrir, a gente não pode ter leveza. E aí toda vez que eu dava um passo para frente, tinha que dar 3 para trás. Por quê? Porque era o lugar que a minha mente conhecia. Então hoje o meu trabalho é mostrar para minha mente quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, e ir silenciando esses pensamentos intrusivos e invasivos que dizem que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não dou conta, etc. Só que para isso, o que eu faço? Eu preciso me curar. Eu me curo o meu feminino, curo as minhas ancestrais, eu curo a minha criança. Eu curo. E só que só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Você. Você é a única pessoa capaz de mudar a sua vida, de se curar e trazer novos resultados para a sua vida. Terapeuta, mentor, eles são muito mais sobre o guia do que quem realmente faz. E se alguém diz para você que é ela a pessoa que vai mudar a sua vida, presta atenção. Porque cada pessoa só pode fazer a sua parte. Eu tenho os meus 50% de responsabilidade sobre o que eu entrego para você. E você precisa ter os seus 50% de responsabilidade sobre aquilo que você faz com aquilo que você ouve. E com as decisões que você toma. E com as escolhas que você faz no seu dia. E com o desejo que você tem de transformar a sua própria vida. Porque eu posso ficar aqui 300 horas falando pra você
que você precisa curar seu feminino, que você precisa curar sua criança interior, que você precisa olhar para suas ancestrais, que você precisa olhar e respeitar e honrar a sua história para que a sua vida fique mais leve, para que você libere a culpa. Mas eu não posso fazer isso por você. Não posso. E eu não posso nem te convencer disso. Só você pode se convencer. Sabia disso? Muitas vezes, o nosso maior erro, principalmente quem trabalha com terapia, que nem eu, é achar que a gente precisa convencer as pessoas que ela precisa fazer terapia. A pessoa tem uma dor, tá doendo, tá ruim. Existe, vou colocar aqui, pegar aqui. Existe o problema, tem a dor. E aí ela vai conversar, por exemplo, comigo. E eu falo, olha, se você fizer isso aqui, vai mudar isso aqui. E a pessoa ainda diz que não. Ou ela diz assim, ah, mas é que pra mim é muito difícil. Porque pra mim é impossível. Ah, amada, se eu mudei, tu muda também. Se eu, com aquela mentalidade que eu tinha, aquela arrogância que eu tinha de achar que eu sabia tudo e que eu tinha controle sobre tudo, que eu dava conta de tudo, que, enfim, que era extremamente vitimista, extremamente reclamadora, reclamona, eu consegui mudar? Eu ainda tenho alguns resquícios. Dependendo de onde você me encontra, eu ainda tenho os resquícios ainda daquela velha Flávia. Mas o lugar que eu estou hoje já é muito diferente. Mas eu passei por um processo de cura intensivo. Muita terapia, muitos cursos de ferramenta energética, a criação da minha própria ferramenta, que é o padrão angelical, que eu trago a energia dos anjos junto com a visão sistêmica, mais as técnicas que eu canalizei. Então, essa mudança, ela só acontece quando você decide que você vai fazer esse processo. E você não desiste dele porque fica difícil. Porque vai ficar. Fica difícil. Porque quando você estiver fazendo força para romper a barreira que você tava antes, vai travar. Toda vez que você rompe e avança para ir para frente, para ir para um outro lugar, aquele mesmo cérebro, aqueles mesmos pensamentos limitantes vão dizer para você: não é para você. Você não dá conta, você já fez tudo que precisava ser feito e ainda assim você não conseguiu. Não faz essa mentoria, não faz essa terapia, não vai adiantar nada. Pra que você vai fazer? E aí você acha que é o seu cérebro racional que tá dizendo isso pra você. Quando na verdade é o seu medo. E o medo fica onde? Fica no estado de sobrevivência. E o estado de sobrevivência está onde? No inconsciente. Não é o consciente que decide e resolve ir e mudar. E não mudar. É o inconsciente, é ele que tem medo. Porque, querendo ou não, o lugar que você se encontra hoje é conhecido e estável. Tudo que é conhecido e estável, por pior que seja, pelo menos o seu cérebro sobrevivente sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se você entra numa mentoria, ou num curso, ou vai fazer uma sessão, que sabe que isso vai te colocar num lugar melhor, esse melhor ainda é desconhecido. E aí o seu cérebro tem medo. O seu inconsciente tem medo. O seu nível de sobrevivência tem medo.
e aí você não toma uma decisão, você não se movimenta, você não conhece algo novo, e aí volta pra culpa. Ah, porque eu deveria ter começado antes, porque eu deveria ter feito isso antes, porque eu deveria... Ah, por que eu não conheci isso antes? E isso era uma frase que eu repetia muito. Eu falava muito assim: por que eu não tenho esse conhecimento há mais tempo? Porque se eu conhecesse o que eu conheço hoje sobre o mundo, sobre a vida, sobre essas energias, lá atrás minha vida teria sido muito diferente. Só que se minha vida tivesse sido muito diferente lá atrás, eu também nunca teria conhecido o que eu conheço hoje. Aquela Flávia lá de trás, ela nunca teria parado para pensar sobre a possibilidade de que a mente dela estava sabotando ela. Aquela Flávia, ela nunca teria parado para descobrir o que é unicidade com o todo, o que é um feminino ferido, o que é um resgate da criança interior, o que é esse olhar para o universo e para a ancestralidade de uma forma tão integrada que para mim não faz sentido trabalhar com outra coisa mais. Só que para isso acontecer, eu precisei passar pelos desafios que eu passei. A minha criança teve que passar pelos desafios dela, a minha adolescente teve que passar pelos desafios e a minha adulta também. Então tudo é na hora certa, não antes, não depois. É na hora que tem que ser. E a única pessoa que pode dizer para você se tá na hora ou não é você. É você que precisa escolher. É você que precisa decidir. É você que precisa olhar para você e falar: tá na hora de me curar. Tá na hora de me libertar da repetição de padrão ancestral. Tá na hora de me libertar dessa lealdade que me faz permanecer num estado de escassez, ou de dor, ou de sobrevivência, qualquer que seja. É você que decide, é você que se movimenta, é você que escolhe. Só você. E aí, a outra pergunta que você precisa fazer é: quem? Com quem você vai aprender? Quem vai te guiar? Quem vai te mostrar o processo? Quem vai ensinar para você um passo a passo para que você saia do estado A e vá para o estado B, que é o seu desejado? Quem? Você vai ler nos livros? Você vai fazer cursos? Você vai fazer terapia? Você vai aprender uma ferramenta energética como o padrão angelical para você poder fazer seu processo de autocura todos os dias? Quem vai te guiar? Porque também tem esse processo. Terça-feira que vem, eu vou abrir a mentoria Riqueza Pura. Quer dizer, a primeira aula já. As inscrições estão abertas, na verdade estão se encerrando já. As vagas, né, e a inscrição estão se encerrando. E foi um convite que eu fiz para muitas pessoas. Não estou refazendo o convite aqui, mas quem quiser tá o convite. Foi feito convite para mulheres saírem desse padrão de escassez e sobrevivência e a gente começar a ir para um padrão de vida mais elevado através de movimentos sistêmicos que olham para a relação do feminino e dinheiro. Por quê? Porque esses dois pilares juntos, feminino e dinheiro, eles são causas e fatores que estão acabando com a dignidade das mulheres. Então, a dignidade de uma mulher está muito relacionado a como está o seu feminino e como está a sua situação financeira. Então, olhar para esses dois fatores vai devolvendo aquilo que nos foi tirado antes, que é o poder de escolha, o poder de decisão, o poder de dizer não. Então, é preciso começar o seu processo.
ok? E essa live de hoje, ela é especial pro feminino, mas também é um convite para que você olhe para esse feminino, que a gente saia desse padrão de sobrevivência, que a gente saia desse lugar de nos menosprezar ou de insegurança e que a gente comece a construir um padrão de autoestima e de autoconfiança e sair desse lugar de síndrome de impostora e começar a enxergar valor na gente, tá? Então, gratidão e parar de reclamar, tá? Começa com essas duas ferramentas que depois me conta como a sua vida está depois de integrar essas duas ferramentas na sua vida, tá bom? Então, depois eu quero que vocês me contem lá no direct como foi experimentar isso, como é para você iniciar esse processo de parar de reclamar e começar a agradecer mais, tá? Bora então? Bora fazer isso? Temos um combinado? Então tá. Então se esse é o nosso combinado, vou aguardar notícias suas, tá bom? Um beijo grande pra você, um feliz Dia das Mulheres, um feliz recomeçar pra você, porque quando a gente começa a colocar gratidão na nossa vida, sim, começa a acontecer um processo de recomeçar, tá? Então, uma mulher grata é uma mulher mais feliz, beleza? Então, beijo pra vocês e até logo!